Nessa noite, nós vamos tratar do seguinte tema: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? E aqui eu trago o versículo de João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Mas para a gente entrar então nesse tema dessa noite de hoje, eu quero fazer uma recapitulação daquele primeiro tema que a gente trabalhou, né? Que foi aquele tema onde nós trabalhamos quem somos nós, né? Onde a gente se perguntou: quem sou eu? Quem somos nós? Então, recapitulando, quero aqui trazer rapidamente, aqui nesses primeiros 5 minutinhos aqui dessa colocação, recapitular um pouquinho o que a gente viu lá naquela primeira noite de estudo nossa. O desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Isso aqui, Catecismo da Igreja Católica, capítulo 1, né? Seção 1, capítulo 1. Deus não cessa de atrair o homem para si, e só em Deus é que o homem encontra a verdade, a felicidade que procura sem descanso. Então, recapitulando, eu e você somos criaturas, filhos de Deus, criados por Deus e para Deus, e sendo filhos de Deus, nós buscamos a Deus incansavelmente. Nós buscamos a felicidade, nós buscamos a verdade. O que acontece, irmão, irmã, é que por causa do pecado, nós ficamos um pouquinho desnorteados, digamos assim, espiritualmente, né? Vamos recapitular aqui. O ser humano está sempre procurando bem a felicidade, e quando peca, faz por acreditar nas ilusões de que se pode ser feliz sem Deus, né? Nós lemos Gênesis 3, né? E nós meditamos em cima disso, de que a mulher, o homem, a primeira humanidade, peca por acreditar que pode ser feliz sem Deus. É uma ilusão. Nós, na verdade, queremos o bem, nós queremos a felicidade, nós queremos a verdade, mas por um erro de juízo, nós julgamos que no pecado está o bem, está a verdade, está a felicidade, e aí nós caímos no pecado. E este pecado faz com que o ser humano passe a ter medo de Deus, passe a fugir de Deus, passe a se esconder do sumo bem. Então isso foi um pouquinho do que a gente viu naquela primeira aula, onde a gente refletia sobre quem somos nós, né? E eu quero trazer isso por quê, irmãos? Porque é importante que a gente entenda, para a gente entrar nesse estudo de hoje, nesse tema de hoje, a gente entender que por causa do pecado, porque o pecado entrou no mundo, nós precisamos de um Salvador, né? Então vamos entender a nossa situação. E aqui eu quero trazer um trecho de qual é a nossa situação a partir do pecado. Eu quero trazer um trecho aqui de São Gregório de Nissa, que está no Catecismo da Igreja Católica, no número 457, está citado, tá bom? São Gregório de Nissa, o padre da igreja, falando a respeito da nossa situação após o pecado. Doente, a nossa natureza precisava de ser curada. Decaída, precisava ser elevada. Morta, precisava ser ressuscitada. Tínhamos perdido a posse do bem. Era preciso que nos fosse restituído. Enclausurados nas trevas, precisávamos de quem nos trouxesse a luz. Cativos, esperávamos um Salvador. Prisioneiros, esperávamos um auxílio. Escravos, precisávamos de um libertador. Seriam razões sem importância? Não seriam suficientes para comover a Deus a ponto de o fazer descer a nossa natureza humana para a visitar, já que a humanidade se encontrava em estado tão miserável e infeliz? Eu trago essa passagem de São Gregório de Nissa para que a gente parta do princípio que, irmão, irmã, nós não podemos salvar a nós mesmos, tá? Então nós vamos partir deste princípio aqui. Eu não posso salvar a mim mesmo. Você não pode salvar a você mesmo. Nós não somos capazes de nos salvar a nós mesmos. Nós precisamos de um Salvador. Nós precisamos da salvação. E porque nós precisamos ser salvos, o Pai, Ele projetou, Ele sonhou para nós, para mim e para você, um projeto de salvação, um plano de salvação. E eu trago isso porque nos próximos 3 temas que nós vamos desenvolver aqui no grupo de estudos, hoje nós vamos tratar da encarnação, depois nós vamos tratar da Páscoa, do mistério da Páscoa, e depois nós vamos tratar do mistério de Pentecostes. E tudo isso aqui é um grande plano lindo do Pai para salvar a mim e a você, para que sejamos salvos. O Pai envia
pelo Espírito Santo o Filho, e o Pai envia pelo Filho o Espírito Santo a este mundo para realizar uma obra de salvação. Olha só, uma vez eu escutei o Padre Paulo Ricardo falar o seguinte, achei muito bonito. É como se fossem as duas mãos do Pai no mundo, Jesus e o Espírito Santo. O Pai envia Jesus pelo Espírito Santo e o Pai envia o Espírito Santo por intermédio de Jesus para quê? Para realizar aquele plano original do Pai, que nós fomos criados por Deus e para Deus. Deus nos criou para que nós vivamos a felicidade eterna com Ele. Deus nos criou para nos dar a vida dEle, a vida de um Deus, a felicidade de um Deus, a bem-aventurança de um Deus. E para restaurar este projeto maravilhoso, o Pai então nos salva. Ele realiza esse plano de salvação. E hoje nós vamos falar sobre a encarnação, sobre a vinda de Jesus Cristo. Sobre este tema, e o Verbo se fez carne. Tá bom? Para no próximo tema a gente trabalhar a realidade do mistério pascal que nos salva. Então, queridos irmãos, hoje nós vamos fazer essa pergunta aqui. Naquele primeiro encontro a gente se perguntou, quem somos nós? Quem sou eu? Hoje nós queremos nos perguntar, quem é Jesus? E essa pergunta ela é crucial. Essa pergunta ela é central. Essa pergunta ela é um divisor de águas. Essa pergunta ela realmente separa os homens dos meninos, né? Como se diz. É importante que nós respondamos a esta pergunta com propriedade. Jesus é Deus. E por que é importante dar uma firme resposta a esta pergunta? Porque é crucial que a gente, diante do mundo, diante da civilização, diante da cultura na qual a gente vive, é importante que a gente responda com propriedade. Jesus é Deus. Aqui, irmãos, quero trazer essa frase aqui de Chesterton para nós, para a gente começar a pensar um pouquinho o porquê é importante que a gente dê uma resposta firme, né, a esta pergunta. Tá? E aqui, antes de falar, eu quero dizer que quando eu digo mundo, né, eu não estou aqui querendo me alienar do mundo, não estou querendo aqui dizer que o mundo é uma coisa, não estou querendo aqui me alienar, me separar, né? Mas quando eu digo mundo, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer esta mentalidade mundana, esta mentalidade secular, esta mentalidade de que os bens dessa terra é o que importa, que a felicidade está nos bens desta vida, nos bens desta terra, em que a felicidade está nas riquezas, a felicidade está nos prazeres, a felicidade está nesta vida, e esta vida é tudo o que importa. Esta mentalidade é o que eu vou chamar aqui de mundo, tá bom? É o que São Paulo chamava de mundo nas suas cartas. Então aqui o que Chesterton, é um grande escritor católico, um grande filósofo, jornalista, né, do começo do século passado, um inglês, ele fala o seguinte para nós. O que o mundo espera hoje de um católico é que ele respeite todas as religiões, exceto a sua própria. Chesterton falou isso há quase 100 anos atrás, e é muito atual. O que o mundo espera de nós é que a gente respeite todo mundo, menos a nossa fé, menos a doutrina e o ensinamento que Jesus nos deixou. Então, irmão, o que eu quero dizer para você aqui? E isso é muito sério, isso é muito central para mim e para você. Estou olhando aqui para os rostinhos de cada um de vocês. Tudo que o mundo quer é que nós consideremos Jesus um homem maravilhoso, o homem mais amoroso do mundo, o homem mais sábio do mundo, o maior filósofo, o maior pregador, o maior profeta, o maior filantropo, o maior humanista, o maior gênio. Tudo que o mundo quer é que nós consideremos Jesus como o homem mais perfeito, mais genial, mais bondoso, mais amoroso que já existiu, e ponto. O que o mundo não está preparado a admitir, e receio dizer que este mundo nunca estará disposto a admitir isso, é que Jesus é Deus. Isto é demais. Este mundo secular, este mundo secularizado, esse mundo relativizado, esta sociedade, esta cultura de morte que nós vivemos, isto nunca eles poderão admitir, que Jesus é Deus. Tudo que o mundo quer é que a gente considere Jesus um homem maravilhoso. Mas Jesus não é só um homem maravilhoso.
Jesus é sim homem, mas ele é Deus feito homem. E isto é central. Isto é crucial. Isto é, sabe, realmente causa da nossa perseguição muitas vezes. É causa muitas vezes de nós sermos perseguidos. Dizermos, assumirmos, né, as consequências de dizer Jesus é Deus. Irmão, irmã, o mundo ele está disposto a reconhecer Jesus como uma pessoa incrível, ótima, maravilhosa, um homem sábio. Inclusive até os milagres de Jesus, o mundo está disposto a admitir que Jesus realizou milagres incríveis, que Jesus fazia cegos enxergar, paralítico andar, que ele curava todo tipo de doença, que ele multiplicava o pão, que ele transformava água em vinho. O mundo está disposto a acreditar que aquele homem andou sobre as águas, mas o mundo não está disposto a admitir que Jesus é Deus. Eu vou dizer para você, existe até um caso de um historiador, né? Tem a história de um historiador judeu, que ele é um grande historiador, um historiador bem conceituado, e ele estudou a respeito da ressurreição de Jesus. E ele usou todos os métodos, a metodologia científica, e ele foi lá, usou tudo aquilo que a ciência, né, a história, todas as ferramentas científicas que a história utiliza para analisar os fatos históricos, ele usou para analisar a ressurreição de Jesus. E a conclusão que esse historiador chegou foi a seguinte: de fato, Javé, porque ele é judeu, né, ressuscitou Jesus o Nazareno dentre os mortos. E ele continuou sendo judeu. Ele admitiu que Jesus ressuscitou, ele admitiu que está provado historicamente que Jesus ressuscitou, porém ele continua sendo judeu. Por quê? Ele está disposto a admitir que por alguma razão Deus ressuscitou o homem Jesus, mas ele não está disposto a admitir que Jesus é Deus, porque quando você admite que Jesus é Deus, você se torna cristão. E é isso que nos faz cristãos, irmãos. Se eu acho Jesus um homem maravilhoso, um homem incrível, um homem amoroso, um homem sábio, o maior de todos os pregadores, o maior de todos os profetas, o maior de todos os filantropos, o maior de todos os filósofos, e só isso, eu não sou cristão. Eu sou cristão se eu creio que Jesus é Deus feito homem. E aí eu vou perguntar, né? Por que tanta resistência do mundo em admitir que Jesus é Deus? Por que tanta perseguição em todos os tempos? E eu e você, irmão, irmã, estamos ali arriscados a sermos perseguidos, uma vez que a gente viva de acordo com esta verdade. Jesus, ele é Deus, Jesus, ele é homem, Deus feito homem, 100% Deus, 100% homem. Por que tanta perseguição? Por que tanta resistência? Irmão, irmã, porque se Jesus é Deus, então o ensinamento de Jesus, ele é absoluto, ele é verdadeiro, incontestável e infalível. Aquilo que Jesus ensinou, se Jesus é Deus, é incontestável, é infalível. Se Jesus é Deus, a Igreja Católica, ela é uma instituição divina, ela é uma instituição fundada pelo próprio Deus. E isso, irmão e irmã, gera problema para os poderosos. Isso gera problema para os ideólogos. Irmão e irmã, quando eu digo Jesus é Deus, irmão e irmã, entenda-me. Eu quero respeitar todas as pessoas que têm uma religião diferente da minha. Mas eu não posso dizer que o cristianismo é uma religião como as outras. Porque se eu sou cristão, eu estou admitindo e assumindo e acreditando e crendo que Jesus é Deus. E se Jesus é Deus, a nossa fé, a nossa doutrina, aquilo que a igreja ensina, é algo que o próprio Deus desceu aqui na terra e nos ensinou. Então é óbvio, claro e evidente que a fé católica é superior a qualquer outra religião, qualquer outro sistema de crenças que possa existir. E isso não é desrespeitar nenhuma outra religião. Simplesmente é assim. Porque em nenhuma outra religião o próprio Deus desceu e ensinou essa religião. Todas as outras religiões são esforços humanos de tentar
encontrar alguma coisa a respeito de Deus, tentar descobrir alguma coisa a respeito das verdades últimas. Todas as outras religiões são tentativas humanas, mas o cristianismo, ela é aquela religião que o próprio Deus veio até nós e nos ensinou. Então veja como isso é problemático. Veja como isso é difícil de manejar. Veja como isso pode nos causar, entre aspas, problemas. E eu vou dizer mais para você, irmão, irmã. Dizer que Jesus é Deus nos coloca em choque, nos coloca antagonizando os poderosos e todos aqueles que acreditam em ideologias das mais diversas. Por quê? Porque se Jesus for só um homem muito bom, muito amoroso, muito sábio, por mais que ele seja perfeito, maravilhoso, sendo homem ele é limitado. Então um ideólogo poderia dizer assim, olha, Jesus é muito bom, Jesus ele amou, Jesus ele pregou bem, mas nesse pontinho aqui, Jesus ele se equivocou. Nesse outro pontinho aqui, Jesus estava limitado à cultura do seu tempo. Jesus estava limitado à mentalidade da sua época. Jesus estava limitado aos conhecimentos limitados da humanidade daquele momento. Jesus não tinha acesso a todo o conhecimento que nós temos, a tecnologia que nós temos. Então Jesus se equivocou. Ele não fez por mal, ele era um homem bom, mas ele errou, ele se equivocou nesse sentido. Se Jesus é homem, então os ideólogos podem dizer isso. Mas se nós dizemos que Jesus é Deus, nós estamos dizendo que Jesus não errou em nem uma vírgula do que ele nos ensinou. Que Jesus não se equivoca, que Jesus não se engana. Que aquilo que Jesus ensinou não está limitado à cultura na qual ele viveu. Aquilo que Jesus nos ensinou não está limitado ao tempo no qual ele viveu, no contexto histórico no qual ele viveu. Não, Jesus é Deus. Jesus tem o conhecimento de todas as coisas. Jesus nos ensinou uma doutrina perene. Jesus nos ensinou algo para a eternidade. Aquilo que Jesus, as palavras de Jesus são palavras de vida eterna. As palavras de Jesus, elas não se perdem, elas não perdem o seu sentido com o tempo, porque Jesus é Deus. Então dizer que Jesus é Deus, irmão e irmã, coloca eu e você numa situação inevitável de antagonismo com todas as outros sistemas de crença, com todos aqueles que têm ideologias e querem moldar o mundo de acordo com as suas ideologias, nos coloca em conflito com todos aqueles que são poderosos e querem manipular a verdade, manipular o mundo, manipular a cultura para que eles se tornem ainda mais poderosos. Nós ficamos em uma posição muito delicada diante do mundo quando nós assumimos esta verdade. Jesus é Deus. E isto, irmão e irmã, é crucial para a nossa fé. Essa é a espinha dorsal da nossa fé. Crer que Jesus, ele é Deus que se fez homem para a nossa salvação. Isso é ser cristão. E por isso, Jesus parou na cruz, terminou na cruz. Por isso os primeiros cristãos foram perseguidos. E em todos os tempos, em todas as épocas, em vários lugares diferentes, os cristãos foram perseguidos. E eu e você, irmão e irmã, por mais que nós não estejamos passando por uma perseguição cruenta de derramamento de sangue, eu e você passamos por uma perseguição, sim. Uma perseguição cultural, uma perseguição onde muitas vezes nós não podemos expressar a nossa fé em todos os lugares, em todos os ambientes. Nós somos muitas vezes ridicularizados. Nós somos sim perseguidos de uma forma cultural. Por quê? E por que nós estamos nessa situação? Porque dizer Jesus é Deus nos coloca nessa situação. Mas esta é a verdade. E aqui, irmãos, para a gente começar a falar um pouquinho, começar a entrar aqui realmente no que a igreja ensina a respeito de Jesus, eu quero só passar por esse slide aqui para citar isto, tá? Porque se a gente fosse se aprofundar nesse ponto aqui, a gente poderia ficar a noite inteira aqui falando sobre isso, mas é importante citar que estas disputas acerca da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo sempre foram polêmicas, sempre foram algo
que gerou conflito, gerou disputa. E desde o comecinho do cristianismo, nos primeiros séculos, né, houve várias heresias que falavam a respeito da natureza de Jesus. Uns diziam que Jesus não era Deus, outros diziam que Jesus não era homem. Jesus era somente Deus, mas ele não era um homem como nós. Outros diziam que Jesus nasceu como um homem, mas depois Deus o adotou como filho. Mas então vários padres da igreja, e especialmente Santo Agostinho, defenderam a fé católica, né? Então aqui, ó, Santo Agostinho foi o grande defensor da fé nos primeiros séculos, diante das inúmeras disputas acerca da natureza de Cristo. Nós poderíamos falar várias heresias aqui, citar uma por uma, mas realmente ficaria muito extenso, né? Mas é importante citar que esta discussão, esta polêmica a respeito da natureza de Cristo, ela sempre existiu desde o primeiro momento em que Jesus, né, se declara Filho de Deus, tá? Isso é importante a gente citar aqui. Mas então, irmãos, vamos lá então e tentar meditar um pouquinho, bem pouquinho, porque não é possível em uma exposição de 40 minutos, né, se aprofundar muito, sobre o que a igreja nos ensina, qual é a fé da igreja, a fé que a igreja guardou a partir da pregação de nosso Senhor Jesus Cristo e a partir dos evangelhos e das Sagradas Escrituras, o que a igreja traz para nós, né? Então lá por que essa oração desse credo chama credo niceno-constantinopolitano, que a gente reza muitas vezes nas nossas missas de domingo, né? Porque este credo, ele é o resultado de todas as discussões que a igreja foi amadurecendo nos concílios de Niceia e no concílio de Constantinopla. Então, no concílio de Constantinopla, eles formularam esta profissão de fé, que aqui só tem um pedacinho dela. Nós vamos ler e nós vamos grifar alguns pontos para a gente tentar meditar um pouquinho a respeito do que a igreja ensina acerca de quem é Jesus Cristo. Então vamos lá. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Agora a gente vai fazer alguns grifos aqui, tá? Para a gente ver alguns pontos. Então Jesus, ele é Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, gerado, não criado. Então olha só, Jesus, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Filho de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ele não foi criado. Isso é importantíssimo. Jesus, ele não foi criado, ele nasceu do Pai na eternidade. Ele foi gerado do Pai na eternidade. O Pai, ele é eternamente Pai. Ele sempre foi Pai, porque o Filho é eterno e sempre foi Filho. O Pai e o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. Então Jesus Cristo, veja bem, Jesus Cristo sempre existiu. Ele é Filho eterno do Pai, não criado, gerado do Pai. Olha só, isso é importante para nós. Outro ponto, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, consubstancial ao Pai. Aqui a igreja nos ensina na profissão de fé que Jesus, ele tem a mesma natureza do Pai. Ele é Deus de Deus, ele é luz da luz, ele é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ele tem a mesma substância do Pai, ele tem a mesma essência do Pai. Ele é Deus junto com o Pai. Ele e o Pai, eles têm a mesma essência, a mesma substância, a mesma natureza. Por ele todas as coisas foram feitas. Por intermédio de Jesus, tudo foi criado. E para Jesus, tudo foi criado. Ele é o princípio e ele é o fim de todas as coisas. Esse ponto aqui a gente vai trabalhar mais um pouquinho daqui a pouco. E por fim, e esse ponto aqui nós vamos trabalhar mais no próximo tema, tá?
e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Olha que bonito. Jesus nos vem pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos vem por Jesus. E os dois são enviados pelo Pai. É muito bonito isso, né? Isto é o que a igreja nos ensina acerca de Jesus Cristo. Um pouco daquilo que nós podemos meditar e nos aprofundar a respeito da natureza de nosso Senhor Jesus, tá? E aqui, irmãos, eu quero trazer essa passagem linda, né? São João, capítulo 1. Aqui nós vamos ver do versículo 1 ao 5 e o versículo 14. E nós vamos ver esta palavrinha aqui, logos, né? Na tua Bíblia aí, talvez você tenha a Bíblia da Ave Maria ou a de Jerusalém, pode estar no princípio era a palavra, ou pode estar no princípio era o verbo, mas a palavra original que João, que escreveu em grego, o Evangelho, a palavra original que está lá é a palavra grega logos. E nós vamos ler esta passagem, nós vamos tentar assim entender um pouquinho mais o que significa esta palavra, porque ela é muito profunda, e aí a gente vai entender o que João estava querendo expressar quando escreveu esse primeiro capítulo. Então vamos lá, São João capítulo 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava junto de Deus, e o Logos era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o versículo 14. E o Logos se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Irmãos, a gente costuma usar a palavra verbo, e está certo, não está errado. Verbo com V maiúsculo, ou palavra com P maiúsculo. Jesus, ele é a palavra do Pai. Jesus, ele é o verbo do Pai. Mas entender o que significa esta palavra grega logos nos ajuda a aprofundar essa realidade. Vamos tentar entender, vamos tentar conhecer um pouquinho sobre esta palavra bonita, né, grega, chamada logos. Aqui está a grafia, né, essa grafia é a grafia em grego da palavra logos. Então, logos pode significar, sim, palavra, verbo, pensamento, mas vai muito além disso. O logos, ele é a causa. Ele pode ser a causa, o princípio, o porquê de alguma coisa. Também ele é a razão, o fim, o para quê de alguma coisa. Então você diz assim: por que esta Bíblia está sobre a mesa? Por quê? Então, a causa é o logos. Para que ela está sobre a mesa? É a razão, o fim, o sentido. Quando você diz assim, ó, vou te dar um exemplo aqui para você entender. Qual é o sentido dessa Bíblia estar sobre a mesa? Se você responder assim, a Bíblia está sobre a mesa porque o João colocou. Então você está dizendo a causa pela qual a Bíblia está sobre a mesa. Isto é o sentido. Responde a pergunta qual é o sentido. Mas se você perguntar qual é o sentido da Bíblia estar sobre a mesa, e você responder assim, ela está sobre a mesa para que a Ana se lembre de levar. Então você está dizendo a razão pela qual a Bíblia está sobre a mesa. Então isto é o logos. O logos, ele é ao mesmo tempo a causa, a razão, o sentido. A palavra lógica vem da palavra logos. Então, qual é a lógica por trás das coisas? Qual é a lógica por trás da realidade? Qual é a lógica por trás do universo, por trás da criação, por trás do cosmos, de todas as coisas? Qual é a causa de todas as coisas? Qual é a razão de todas as coisas? Qual é o sentido de todas as coisas? Qual é a lógica de todas as coisas? Esta palavra é o logos. Então, Jesus, ele é o verbo de Deus. Ele é o princípio de todas as coisas, o porquê todas as coisas existem. Ele é o fim de todas as coisas. Ele é o para que todas as coisas existem. A palavra vai dizer que Jesus é o alfa, o ômega,
o princípio, o fim. Jesus é o sentido de todas as coisas. Jesus, ele é o verbo de Deus. Quando Deus diz faça-se, esta palavra do Pai que cria e que mantém o ser, esta palavra é nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos, é a sabedoria de Deus, é o saber de Deus. Então, olha só como essa palavra ela tem uma profundidade muito grande. Aqui eu me recordo uma aula que o Padre Paulo Ricardo falava sobre Jesus, e ele falava sobre essa palavra Logos, e ele dizia algo muito bonito que me tocou muito. Ele dizia assim: o que quer dizer isto? Isto quer dizer que aquele bebezinho no colo de Nossa Senhora, Jesus menino, é a razão de tudo o que existe. É a razão de todo o planeta, as estrelas, o sol, a lua. Ele é o sentido da minha vida, o sentido da minha existência. Ele é a razão pela qual todas as coisas existem. Aquele bebezinho frágil no colo de Nossa Senhora, a razão de todas as coisas, a causa de todas as coisas, o sentido da minha vida. Olha só, irmão, o sentido da sua vida. Você já se perguntou qual é o sentido da minha vida? Então, o sentido da sua vida veio a esse mundo e se fez homem, e se fez um menino, Jesus, no colo de Nossa Senhora, e viveu, e pregou, e ensinou, e se entregou numa cruz, morreu e ressuscitou. O sentido da tua vida é Jesus, ele é o Logos. O Logos se fez carne e habitou entre nós. O sentido da minha vida se fez carne e habitou entre nós. A causa primeira de todas as coisas se fez carne e habitou entre nós. A razão última e o fim último de toda a realidade se fez carne e habitou entre nós. Então veja que isto é extremamente profundo. E isto é realmente algo que, para aquele que não crê, é um escândalo. Não tem como não ser um escândalo. Ou você crê em Jesus, crê na sua palavra, crê naquilo que ele mesmo disse a respeito de si, e crê que ele é Deus, e tem fé. Ou se você não tiver fé, este anúncio será um escândalo para você. Não tem como não ser. Tá? E por fim, eu quero trazer algumas passagens bíblicas, inclusive Jesus, o próprio Jesus, falando a respeito de si mesmo. Então, primeiro aqui em Romanos 11, 36, né? Aqui confirmando esta palavra de João: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 8, 36. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. E aqui eu quero trazer algumas passagens para mostrar, e aqui, irmãos, a gente poderia falar de inúmeras passagens. E eu fiquei com o coração apertado de ter que escolher poucas, tá? Mas eu escolhi aquelas que me tocaram. Tá? Enquanto eu preparava, eu fui tocado. Enquanto eu preparava, eu rezei, eu meditei, eu fui às lágrimas lendo essa passagem. Então eu escolhi ela para trazer para nós. João, né, no capítulo 14, Jesus vai nos dizer no versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que interessante, ninguém vem ao Pai, né? A palavra é maravilhosa. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, também certamente conheceríeis meu Pai. Desde agora já o conheceis, pois o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e não me conheceste, Filipe? Aquele que me viu, viu também o Pai. Como, pois, dizes, mostra-nos o Pai? Não credes que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que realiza as suas próprias obras. Irmão, irmã, por fim, depois, né, de todo esse estudo aqui, por fim, o próprio Jesus diz de si mesmo: Deus é meu Pai, eu sou filho de Deus, o Pai está em mim e eu estou no Pai. Quem me viu, viu também o Pai. E vamos mais além. Em João 8,58, Jesus vai dizer para os fariseus, e olha a coragem de Jesus, né? Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu
sou. Olha essa frase de Jesus. Antes que Abraão existisse, eu sou. O que significa este eu sou? Né? Onde nós já vimos esse eu sou? Nós vimos este eu sou em Êxodo, no capítulo 3. Quando da sarça ardente, Deus fala com Moisés. Eu sou aquele que sou. E ajuntou. Eis como responderás aos israelitas. Aquele que se chama Eu sou, envia-me junto de vós. O nome Javé é Eu sou. E Jesus, é assim que Jesus se apresenta. Antes que Abraão existisse, eu sou. Irmão, irmã, Jesus, ele foi condenado por declarar essa verdade. Jesus foi condenado à morte. As autoridades judaicas condenaram Jesus à morte, não porque Jesus fez milagres, não porque Jesus curou no sábado, não porque Jesus juntava milhares e milhares e milhares de pessoas. Não, irmãos. Jesus foi condenado à morte. As autoridades judaicas, eles fizeram de tudo. Inclusive, eles distorceram a própria lei judaica, apelaram a Roma, fizeram pressão política para que Jesus fosse condenado à morte, morte de cruz, porque Jesus disse, eu sou filho de Deus. Porque Jesus disse ser da mesma natureza que o Pai. Foi por isso que Jesus foi condenado. E é por isso que os primeiros cristãos foram perseguidos. E é por isso, irmão e irmã, que eu e você, cristãos, somos perseguidos até hoje, porque nós continuamos dizendo e declarando esta verdade. Jesus Cristo é homem, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus que se fez homem. E isto é crucial. Isto separa, os homens dos meninos. Jesus falou para nós, Jesus não nos escondeu isso. Jesus veio nos dizer que a sua palavra é como uma espada que corta. E é verdade. Nós precisamos assumir isso, irmãos. Nós precisamos proclamar isso. Nós precisamos viver de acordo com esta verdade. Viver de acordo com esta realidade. Jesus, nosso Senhor, é Deus feito homem. Irmãos e irmãs, no próximo tema que nós vamos trabalhar, nós vamos falar sobre a salvação de Jesus, a salvação que Jesus nos trouxe no mistério pascal. E aí nós vamos falar mais de Jesus como homem. Hoje a gente teve um enfoque mais em nos convencer e meditar a respeito de Jesus, que é Deus. Mas Jesus é 100% Deus e 100% homem. Então, no próximo estudo, no próximo tema, nós vamos trabalhar o mistério pascal, e aí nós vamos trabalhar Jesus como este homem perfeito, o homem que Deus idealizou, o homem no projeto do Pai. Tá? Então, para dizer para vocês que nós vamos ter uma continuidade desse nosso tema. Tá bom, irmãos?